Voltando aqui com o plantão no canal do Lessa, porque o Fluminense já tem o seu primeiro reforço para a temporada 2026. Bom, isso só não vai acontecer se algo absolutamente muito errado acontecer de hoje para amanhã, porque a negociação com o zagueiro James do Mirassol, informação que a gente trouxe com exclusividade aqui mais cedo no canal do Lessa, no Jornada KTO 1902, a negociação já estava avançada quando a gente conseguiu ali apurar e caminha realmente para ser fechada nesta terça-feira, restando detalhes ali burocráticos de contrato e também um acerto financeiro. E a gente também tem informação sobre os valores dessa negociação. Já tem outro jogador, um volante chileno, temos uma informação de que está na mira do Fluminense, é uma possibilidade. Enfim, outras situações de mercado. A partir de agora, vou deixar você muito bem atualizado por aqui. Vamos lá, vamos com os valores que o Fluminense vai desembolsar para ficar com o zagueiro James do Mirassol, destaque da equipe, um dos destaques da equipe nesta campanha histórica do Campeonato Brasileiro, né? Terminando no G4, indo para a Copa Libertadores, zagueiro de 25 anos. Trouxe aqui um pouco do histórico dele no vídeo anterior, se você não assistiu, dá um confere lá, porque tem mais informações, e você aproveita e deixa um like lá no outro vídeo também, até para não ficar repetitivo aqui, a gente avançar, né? Realmente já tinha escutado que a negociação estava bem avançada, estava caminhando para ser sacramentada, restava ainda um acerto em relação a valores, porque o Mirassol estava pedindo 5 milhões de dólares pelo jogador. E aí o Fluminense tentava baixar a pedida, buscar uma composição em relação a pagamento também, porque o Fluminense vai pagar parcelado como sempre faz, né, nessas negociações. E aí chegou-se ao valor de 4 milhões de dólares, cerca de 22 milhões de reais, é o que o Fluminense vai desembolsar por esse atleta. Informação que também foi publicada, aliás, foi publicada inicialmente lá pelos amigos do GE, confirmei isso depois. Provavelmente os detalhes que faltam serão acertados nesta terça-feira e aí o James será jogador do Fluminense e, portanto, o primeiro reforço visando a temporada 2026 e também o primeiro reforço da era Matheus Montenegro, que tomou posse, né, na última sexta-feira, já falando como presidente do Fluminense. A gente sabe que o departamento de futebol não vai mudar, Mário Bittencourt vai ter um cargo que vai mudar assim, um nome, né? Ele sai de presidente, vai assumir um cargo, não sei se vai ser diretoria de planejamento ou outro nome, isso vai ser anunciado na entrevista coletiva do dia 2 de janeiro, que o Matheus Montenegro vai conceder no CT Carlos Sachírio, mas sabemos que o Mário segue tocando futebol ao lado do Paulo Angione, e Matheus Montenegro, como presidente, está sendo informado em tempo real sobre tudo que está acontecendo em relação a essas movimentações. Mas é isso. Se tudo der certo, se nada realmente der errado, James será o jogador do Fluminense a partir de janeiro, contrato válido por 5 temporadas. Falei sobre ele aqui mais cedo, é um jogador para mim interessante, é um jogador com potencial, um jogador que pode chegar e dar certo. Ele foi testado numa Série A, né, num cenário de enfrentamento altíssimo, né, um time que competiu contra as principais equipes do campeonato e ele foi destaque. Muito regular, 37 jogos no Campeonato Brasileiro. Porém, fiz uma ponderação. É um jogador que não jogou em time grande ainda na carreira. É um jogador que jogou em time pequeno. Foi muito bem no Mirassol. Mas uma coisa é jogar no Mirassol, outra coisa é jogar no Fluminense, com todo respeito ao trabalho dos caras, que foi espetacular. Mas não tem como comparar. Ele chega num clube onde esse clube acabou de perder um dos maiores zagueiros da história do futebol. E não pode ser o James, pega lá a camisa, meu, agora o Thiago Silva foi embora e você entra no lugar dele. Não é assim. Acho que é um cara que pode desenvolver, mas tem que ter um jogador mais experiente, com mais estofo para sustentar essa pressão e ajudá-lo também nessa adaptação. É o tipo de contratação que me agrada. Eu acho que é um valor de mercado, né? Um valor que o mercado está inflacionado, o mercado está pesado, por isso os clubes estão também com dificuldade de contratar, não está fácil você buscar jogadores, principalmente no mercado interno. Então você tem que ir ali criando soluções e não tem jeito. Para trazer bons jogadores vai ter que pagar. A não ser que, né, o scout faz um trabalho espetacular e consiga encontrar atletas em condição ali, que dá para você buscar barato. Tem também, óbvio que tem que garimpar bem o mercado, mas normalmente jogador de qualidade, você vai ter que pagar por ele. Então é um atleta que eu acho uma
em termos de mercado, interessante. Uma contratação interessante que pode sim se firmar e ser titular no Fluminense. O nome dele foi analisado, o Zubeldia recebeu o nome dele, já conhecia porque tinha enfrentado ele jogando pelo Mirassol. O Zubeldia gostou bastante porque ele tem capacidade de construção, passe curto, passe longo, uma boa estatura. Então o Zubeldia aprovou o nome de cara e deu o sinal verde para essa negociação. Ele que está aqui participando de todo o planejamento, ainda no Rio de Janeiro, vai viajar, como eu disse, para ficar com a família uns dias e depois volta, mas até por isso, acho que foi hoje de manhã que eu falei isso, né? O Fluminense demora um pouquinho a se movimentar, porque esses homens chegam, o Zubeldia vai analisar os jogadores que ele não conhece, né? Jogadores que precisa, enfim, buscar mais informações, referências, então é um processo natural. O James contou com a aprovação 100% do Zubeldia. Com isso, o Fluminense avançou e está perto de concluir esta operação. Portanto, muito em breve teremos, ao que tudo indica, a confirmação oficial de James como reforço do Fluminense para a próxima temporada. Foi também publicada uma informação lá pelo UOL, matéria assinada pelo Lucas Musetti e o César Luiz Merlo. Os dois são dois caras experientes aí de mercado, dizendo que o Fluminense e Santos tem interesse no volante chileno Felipe Loyola, do Independiente lá da Argentina. O Peixe já oficializou uma proposta e, diante da concorrência, o Clube da Baixada evita informar os valores. O Flu e outros clubes do exterior também estão no páreo. O Independiente já admite vendê-lo. Loyola tem 25 anos e joga na seleção chilena. Ele esteve perto de reforçar o Santos no meio do ano. Jogador, cara, que eu não conheço muito bem, confesso, mas pelos números aqui, tô olhando aqui no site o Gol, 25 anos, seleção chilena, 41 jogos na temporada pelo Independiente, 9 gols e 4 assistências. Número interessante para um volante. Ano passado ele já tinha feito 20 jogos, 2 gols, 1 assistência. Né? Ele antes tinha passagem pelo Oeste Pato, foi revelado pelo Colo-Colo. Então um cara que parece ser um jogador interessante. E o Fluminense está buscando um jogador para essa posição, talvez já imaginando que vai perder aí o Bernal sendo negociado para o exterior, que é uma possibilidade real. O Fluminense já sabe que o empresário dele vai buscar proposta, já falamos sobre isso aqui. Então, provavelmente o clube já está se movimentando nesse sentido para buscar uma reposição ou agregar também qualidade para esse setor, que também é muito importante. Né? Foi o que eu falei, é um setor que não tem um desespero por quantidade, mas precisa de qualidade, precisa qualificar mais. Na minha opinião, o Fluminense tem 2 jogadores muito bons, Nonato e Hércules, Martinelli e Hércules. O Nonato é jogador mediano e no banco, idem. Bernal não consigo engrenar até hoje, Otávio nem se fala, é um cara que não tem moral com a torcida e às vezes o Lima joga por ali. Então, para mim, o Fluminense precisa de um jogador de nível superior para entrar, brigar pelo setor, brigar por posição ou ser titular. Né? E talvez a ideia seja essa realmente. E aí vai muito também das características que o Zubeldia está buscando. Seria mais um estrangeiro, né? Isso é mais um sinal de que o Fluminense pode liberar um estrangeiro nesta janela de transferência. Então vale a pena a gente ficar de olho nesse nome, Felipe Loyola, que pode também ser um dos alvos aí do Fluminense no mercado. E também para a gente fechar aqui esse giro do mercado, o Goiás realizou uma sondagem para tentar contratar o Lelê, que é mais um também que não deve ficar para o ano que vem. O Fluminense ainda está avaliando a situação do Lelê, creio que o próprio staff dele também está avaliando. Segundo informações lá do site Esporte Goiano, o Atlético Goianiense tentou uma renovação, tentou ficar com com o Lelê, mas não houve um acerto ali financeiro com o Fluminense. Então, a princípio, ele se reapresenta dia 2 de janeiro, mas também é um jogador que é negociável, não deve realmente fazer parte do grupo em 2026 e com isso será liberado, restando apenas aí um acordo com algum clube. Né? E o Goiás aparentemente está surgindo aí nesse páreo. Tá? Então, já ficando por aqui, uma informação que chega agora é que o James já deve, inclusive, chegar nos próximos dias aqui no Rio de Janeiro para assinar os exames, para realizar os exames, assinar contrato, enfim. Amanhã vai ter ainda os últimos detalhes sendo resolvidos, mas, de fato, ele vai ser jogador do Fluminense a partir do ano que vem. Fechou, pessoal? Deixa aí seu like, tá? Se inscreva aí, por favor, seus comentários também, muito importante. Tamo junto e a gente volta com mais informações assim que possível.